Oi pessoal, bom dia. Luiz, vou gravar para explicar por conta de um exemplo bem legal que eu posso dar para a gente tentar construir aí o argumento que você está trazendo, tá? Pessoal, só para sintonizar vocês, o Luiz pergunta, vou pegar lá a pergunta dele, se uma prova estatística poderia ser uma máxima de experiência, a depender dela se tratar de uma prova estatística de conhecimento geral, né? O Luiz coloca assim, ó, a valoração de uma prova estatística trazida pela parte de amplo conhecimento pode ser considerada também como uma máxima experiência do juiz. Aí eu expliquei que a prova é a prova e que a máxima experiência vem para valoração, e o Luiz coloca assim, pensei que a juntada de uma prova estatística realmente reforça a habitualidade de um certo ato. Aí pensei que o juiz poderia valorá-la com base em máxima experiência, dependendo da amplitude de conhecimento da situação em questão. Sim, isso pode acontecer. A máxima experiência pode vir para auxiliar o juiz na valoração, tá? Então pode haver alguma máxima experiência relacionada à questão que está sendo discutida que auxilie o juiz na valoração dessa prova. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo que foi muito comum nos Estados Unidos, que foram os casos do amianto, da contaminação por amianto, tá? Tem até um texto da Linda Milling que eu vou postar pra vocês, tá? Ele tá em inglês, mas hoje em dia com essas ferramentas de tradutor Google, etc, até pelo celular a gente consegue colocar e obter a tradução no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo vocês conseguem ler mesmo quem não tem o inglês. Meu inglês, por exemplo, é péssimo e eu consigo ler. Quando bombaram os casos de amianto lá nos Estados Unidos, isso na década de 80... isso gerou, inclusive, agregação de casos, né? Eu contei um pouquinho isso para vocês. A professora Linda Milling escreveu um texto analisando dois processos específicos desses agregados, tá? Mas para analisar a conduta do juiz, em um deles o juiz foi mais ativista, no outro o juiz foi mais conservador, etc. E uma das questões interessantes que surgiu em um desses processos foi que foi feita uma prova estatística da contaminação do sangue das pessoas, com amianto no sangue das pessoas. Então, aferiu-se por meio dessa prova estatística que 99% das pessoas de uma determinada comunidade tinham excesso de amianto no sangue. E se entendeu que essa prova era suficiente para demonstrar que a contaminação ocorreu e que, portanto, a empresa que causou a contaminação merecia indenizar essas pessoas. Veja, aí a gente tem uma prova estatística, que foi uma perícia, tá? No sangue de uma série de pessoas, ok? Mas qual que é a máxima de experiência, né? Talvez a gente possa considerar, no contexto daquela época, em que a contaminação de amianto estava muito comum, estava super difundida, todo mundo sabia, olha a máxima de experiência, todo mundo sabia que as contaminações de amianto aconteciam. O juiz pode se embasar nessa informação de caráter geral para saber que naquela região houve contaminação de amianto, houve uma atuação da empresa para ajudar na valoração dessa prova e, em especial, para considerar que essa prova pode ser considerada uma prova estatística e que ela é suficiente a resolver a questão, tá? Então, a máxima experiência vem para ajudar o juiz na valoração. Entendi a tua pergunta, tá, Luiz? Então, nesse sentido, sim, você tem razão. Mas o juiz vai precisar da prova, né? A prova estatística tá ali e ele vai analisar essa prova de acordo com o conjunto probatório dos autos. A máxima experiência vem para auxiliá-lo nessa análise do conjunto probatório, ok? Acho que no fundo foi isso que você quis dizer, né? Então talvez a resposta para a tua pergunta seja sim, nesse sentido do que eu acabei de explicar, beleza?